pessoal. Bom dia, gente querida. Bom dia, paz e alegria para todos. Bom dia, pessoal. Que sejam bem-vindos. Um excelente momento a todos. Bom dia, turminha amada. Bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria. Bom dia a todos. Que Jesus abençoe muito, nos trazendo muita paz, muito amor e muita luz. Vamos então à nossa lição de hoje. Lembrando antes que a questão que eu coloquei para vocês, estou passando aqui embaixo o WhatsApp, né? Do SENFES, que vocês podem fazer tanto pedido de oração, quanto também mandar encaminhamento para ficha, para tratamento, com o nome direitinho, né? Que está encaminhado para Maria Luísa. Tá bom, gente? Não vamos esquecer dos horários de tratamento, que também a gente passa aqui de vez em quando, olha só. O tratamento ocorre somente durante a transmissão ao vivo. Tá bom? Não vamos esquecer de tentar, como a Aldinha fala com muita propriedade, a disciplina da equipe espiritual que nos assiste. Então, vamos estar preparados e nos sintonizar, como ela também falou, né? Que só com a sintonia do amor é que vamos aurir forças para continuarmos trabalhando e crescendo. Achei lindo essas coisas. É sempre um presente ouvir Aldinha. Tá bom? Vamos lá, então? Então, vamos fazer a leitura do Vinha de Luz, capítulo 17, Auxílio Eficiente. E abrindo na sua boca, os ensinava. Jesus, em Mateus 5, versículo 2. Comenta Emmanuel. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte a massa. Eu coloquei a massa aqui pequenininho só para lembrar que converte quem? Converte a massa em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela quem? Na massa, procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve quem? A massa, nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Porém, Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio edificante. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Muito bem. Vamos agora, então, a gente rever desde o início. É bom que eu volto enquanto a gente não fica olhando, né? A gente volta lá para o início para a gente poder conversar. Queria lembrar que esse Mateus 5 que nós estamos lendo, né? É exatamente o Sermão do Monte, né? São as bem-aventuranças. Na verdade, se a gente for, depois dessa fala, ele começa assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E ele fala todas as bem-aventuranças, né, que já foi dito que se nada se aproveitasse, né, de tudo que
eu acho que foi Gandhi, eu não tenho certeza, que falou que se não se aproveitasse qualquer coisa do cristianismo, só montando o Sermão do Monte já seria necessário, né? E ele vai terminando, lá no meio vai falar, vós sois a luz do mundo, não se pode, onde é que é? Perdão, perdi aqui. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas um velador e dá a luz a todos que estão na casa. Foi um trecho, inclusive, buscado pelo Fausto, né, quando ele fez a sua oração e suas considerações a respeito do texto, nos motivando a fazer esse tipo de pensamento. Mas vamos continuar, né, vamos colocar aqui nosso texto para a gente começar a falar. Então ele colocou, e abrindo sua boca, os ensinava. Eu acho interessante que ele podia falar só assim, os ensinava, né? É muito interessante porque eu fiquei pensando assim, por que ele colocou assim, abrindo sua boca, os ensinava? Veja, nós estamos tratando aqui da questão do ensinamento de Jesus. Se nós pensarmos bem, Jesus, ele nunca escreveu absolutamente nada. Assim como alguns dos filósofos como da Grécia Antiga, né? Platão escreveu, mas outros não escreveram, né? Ele não escrevia, ele ensinava, sem necessariamente escrever. Nós temos, assim, já incrustado na nossa cabeça, nas nossas percepções, de que ensinar passa pelo quadro negro, pela falação e pelos escritos, tal. Sim, se ensina assim. Mas o ensinamento que Jesus traz, ele não traz um ensinamento exclusivamente do aspecto intelectivo, ou seja, do aspecto da tradução dos símbolos da palavra oral, da palavra escrita, mas ensinava através da exemplificação. Eu já visto que no Espiritismo pergunta, nós temos aqui qual que é o guia e modelo para toda a humanidade? E a resposta do Espírito é, vede Jesus. Então veja, ele é guia e modelo. Então ele vai ensinar, Jesus ensinava o tempo inteiro em cada uma das suas atitudes. Imitar, como até o Mano vai falar, lá no final, a Jesus, não é imitar suas palavras, é imitar os seus atos de amor. Né? E há um momento de um ato de amor, que é uma ação, e amor em Jesus sempre foi ação, sempre foi um posicionamento, né? Sempre foi uma atitude. Né? E nesse momento, no Sermão do Monte, a atitude que ele faz, a ação que ele faz, é o ato de abrir a boca, ou seja, exprimir, falar. Aí ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles herdarão o reino dos céus. Então, veja. Então, ele está colocando ali, eu acredito que nós estejamos tratando ali, num ato específico de falar, de transmitir um ensinamento de forma oral. Aí ele não fazia exclusivamente assim. Até a posição em que ele estava, em que ele sobe no monte, e esse subir no monte tem a ver com o fato dele poder estar numa posição mais elevada, que efetivamente ele está, e que numa posição em que ele alcança maiores distâncias. Se você se enfiar no meio de um vale, você vai conseguir ver no máximo as paredes que cercam o vale, né? Ou uma linha reta paralela desse vale, não sei. Né? Mas se você coloca no monte, os seus horizontes se expandem. Então você consegue atingir mais pessoas, ou enxergar mais longe, vamos assim dizer. Né? Então, por isso que ele estava no monte. Também por esse aspecto. Né? Então, vamos lá, continuando. Comenta Emmanuel, um homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Por que ele está colocando isso? Jesus, ao subir ao monte, vamos dizer assim, que de certa forma ele distanciou da multidão que estava abaixo. Certo? Mas ele o fez na intenção ou na disposição de trabalho, de educar, de ensinar para mais pessoas, para que se alcançassem mais pessoas. Ele estava em cima de um monte para isso, pela posição que ele representava e pela disposição de alcançar mais pessoas. Agora, quando ele fala que o homem que se distancia da multidão, e evidentemente é como se ele tivesse se colocado numa posição superior, raramente assume posição digna na frente dela.
Então já faz um comparativo entre as atitudes de Jesus, né, e as atitudes dos homens que efetivamente têm a possibilidade de atingir multidões e a destacam, se distanciam dela. Em geral, como ele coloca, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Né? Ele está dizendo, aquele que se distancia da multidão, ou seja, sobe ao monte, tende, cogita, imagina bem, então vou fazer aqui um castelo, um lugar onde me traga conforto, né? A gente pensa em castelo como palácio, algo de, né, fantástico, né? E seguro, que me isole, né, da multidão ignara, dos plebeus, né? Me deixe isolado, e daqui eu regro as coisas. Né? Então, a posição entre você estar em destaque, em que você possa alcançar mais pessoas, é a posição onde você possa se isolar, em geral, pela autoridade que lhe foi convidada, que lhe foi confiada. Essa autoridade pode ser estabelecida por uma tradição cultural, como um rei, uma rainha, etc. e tal, ou pode ser elegida pela própria multidão que o colocou lá, pelos serviços ou pela disposição, pela confiança que é depositada nesse homem. Né? Quando eu falo assim, eu queria colocar de uma forma muito tranquila e sem levantar questionamentos de ordem, vamos dizer assim, críticos, né? Mas entender que a posição do cristão, a posição política do cristão. Então, veja, quando você fala em política, polis é para todos. Jesus sempre teve uma posição política nas suas ações. Quando levaram para ele a mulher adúltera, né? A resposta que ele dá, quem não tiver pecado que atire a pedra, foi um posicionamento político. É político porque a lei não serve apenas para um, serve para toda a comunidade. A lei de amor de Jesus é uma lei política. Política que no que se refere a todos, a polis, a todas as pessoas envolvidas. Você não consegue, não é possível você exercer a lei áurea de Deus, que é a lei de amar ao próximo, sem o outro. E se nós pensarmos que um outro é outro de outro, nós teremos todos os outros à nossa volta. Então, a ação cristã, a ação da lei de Deus, é uma lei, é uma ação política. É uma ação política porque afeta toda a multidão. A sua postura íntima reflete naqueles que você se relaciona. E você só é capaz de desenvolver-se através do outro. Então, através de uma ação política. Então, quando ele coloca essa questão que o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela, né? Porque se ele se encastela, se ele se distancia da possibilidade do exercício da lei divina, que é a lei de amor. Se ele não se atenta à necessidade do outro, encastelando-se, se protegendo da necessidade do outro, e não cuidando de fazer a lei maior de Deus, que é a lei de amor, ele se distancia de Jesus, se distancia da lei de Deus. Então, quando eu coloco da questão política, eu estou lembrando assim, é muito comum a gente dizer o seguinte, que é difícil que aqueles talvez políticos no sentido da palavra que nós entendemos, como os representantes do povo, seja no campo executivo, no campo judiciário, no campo legislativo, é muito difícil, como bem coloca Emmanuel, a ter ações efetivamente, ou se sensibilizar, ou ser solidário, ou enfim, ou ter misericórdia, ou compaixão, se esse político, ele se afasta, tendo essa autoridade que lhe foi concedida, se ele se encastela no seu suposto saber, nos seus interesses, e se distancia da necessidade do outro. E aí nós estamos falando do outro, da multidão. Nós estamos falando do outro, eu e você, e todos que compõem essa multidão. Quer dizer, veja, olha o que Emmanuel está falando. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Não é? Nós estamos falando da mesma forma. Claro que ele está citando, né, a nossa vida comum, efetivamente. Porque, veja, se nós somos efetivamente, nós fazemos isso, está falando de mim, está falando da maioria das pessoas que estamos ouvindo, que eu não quero dizer que as pessoas não tenham alcançado a perfeição nesse ou naquele quesito, mas falando especialmente de mim,
A tendência que nós temos pela nossa formação é que, na medida que nós temos alcance financeiro algum, nós nos protegemos, nós nos encastelamos, nós nos distanciamos cada vez mais da necessidade da multidão. Não é verdade? Nós construímos nossas residências seguras, né? Nós nos amparamos nas estruturas civilizatórias que são cheias de bandidos, de mal-intencionados, para justificar o nosso afastamento, o nosso encastelamento. Mais grave ainda se dá quando essa condição que nós construímos, talvez tenhamos construído, foi estruturada entre pessoas, numa multidão, ou nessa massa que nos dá a sustentação financeira ou econômica para poder estarmos aqui. Fala diretamente da nossa distância da necessidade do outro, cobrindo efetivamente a nossa própria necessidade, relegando a massa necessitada o que nos sobra. É muito curioso. Agora, dizer que está errado, né? Nós não estamos fazendo um juízo de certo ou errado, nós estamos tentando aqui reflexionar sobre o nosso posicionamento de desenvolvimento como espíritos imortais diante do exemplo de Jesus. Jesus não tinha uma pedra onde encostar a cabeça. Nós, quando eu digo nós, eu peço perdão a vocês por incluí-los nesse nós. Eu falo de mim. Eu não tenho condição ainda de viver tendo apenas, nem sequer uma pedra onde encostar na minha cabeça. Entendem o que eu digo? Assim, eu não tenho condição de abrir mão de uma forma espontânea e consciente, né, do meu quarto, da minha casa, da cama onde eu durmo, do meu banheiro com água quente, da minha cozinha, onde eu tenho acesso à comida para comer, ou que eu possa dividir todo esse meu espaço com tantos necessitados que existem no mundo. Não desta forma tão efetiva, enfim, tão completa como Jesus fez. Tá certo? Mas existe uma parcela de amor em mim que me capacita cada dia mais, como lembrando até o que a Aldia disse, né? Definimos os rumos que queremos dar à nossa vida. Dentro desse meu afastamento, eu procuro não estabelecer divisórias humilhantes para os necessitados, não me aborrecerem. Ao mesmo tempo, eu os faço. Eu estabeleço um interfone para falar comigo na minha casa e eu seleciono quem é que eu vou atender. Na verdade, estabeleço um porteiro, um interfone, eu estabeleço muros que não têm acesso aos benefícios que eu tenho. Eu estou dizendo de mim. Eu faço isso. Mas isso tem sido que eu dou conta, mas eu estou querendo estabelecer aqui rumos da minha vida. E na medida que eu tenho objetivo, a cada dia mais, quando eu me proponho a me manter nesses ensinamentos trazidos por Emmanuel, os ensinamentos trazidos do Evangelho pela exemplificação das atitudes de Jesus, eu vou tentando criar, eu vou buscando criar em mim a confiança em Deus Pai para que cada vez mais eu possa me desfazer dessas necessidades que eu me atrelo, essas necessidades. Cada vez mais eu vou me mantendo desses conhecimentos trazidos por Emmanuel e pelo Evangelho para que eu possa criar em mim, né, um berço suficiente para que eu não seja dominado por essa razão civilizatória que me faz cada vez mais estabelecer divisórias humilhantes com essa massa que me cerca. Essa massa que é necessária para que eu possa cumprir a lei divina de amor. Entende? Às vezes eu acho que eu complico um pouco mais, mas é uma reflexão que nós estamos buscando fazer no sentido de nos colocar nessas questões levantadas por Emmanuel, porque ele fala assim: quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não aborreçam. E quando a gente fala de patrimônio financeiro elevado, quanto que é o elevado? Quanto que é elevado, levando em consideração os meios em que nós estamos culturais? Né? Nós conseguimos um número para definir o que é patrimônio financeiro elevado, basta ver a diferença terrível que existe entre o que basta eu ver a diferença terrível dentro daqueles recursos que me são disponíveis, com os recursos, por exemplo, que são disponíveis para os nossos assistidos lá no Manuel Felipe Santiago.
Então, eu posso dizer que eu tenho patrimônio financeiro elevado se eu for estabelecer um comparativo nisso. A questão é quais os objetivos que eu traço para a minha vida, buscando cada vez mais acabar com essas linhas divisórias humilhantes. Eu não dou conta tanto assim. Mas é necessário que nós nos imantemos, desses ensinamentos que nós conseguimos buscar junto com Emmanuel, com Chico, com o Evangelho, com as exemplificações de Jesus, para que cada vez mais a gente possa crescer. Eu não acho que toda vez que o Emmanuel o Evangelho fala alguma coisa que nós vamos reflexionar, nós possamos fazer reflexões fazendo crítica sobre atitudes alheias. Que é muito claro a gente colocar, quando a gente olha assim, quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. É muito fácil a gente ler isso e atribuir isso a determinados pastores, né? Por exemplo, das igrejas protestantes, né? Que movimentam assim, verdadeiras multidões, né? E são pessoas inteligentes e que possam explorá-las. Muito fácil. Nós estamos falando do aprimoramento da nossa inteligência. E dentro da nossa inteligência, a parte que faz com que a gente explore a massa, as paixões populares, é a parte imperfeita da nossa inteligência, que é aquela que nós chamamos de razão. Que às vezes é alimentada, que é justificada, porque nós, naquela parte que não é da razão, nós estamos alimentando com egoísmo, entende? A nossa inteligência é feita pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelas sensações que nós construímos, aquilo, né? Olha lá, a Cristina falando, observação a respeito da política, né? A política como se aproxima do ensinamento de Jesus, de fato. Né? Eu também acho isso. Daniele falando, precisa dizer que é bom nos afastarmos dos valores da multidão, no caso de serem superficiais, mas nos aproximamos dela no sentido do serviço, imitando o mestre, sim. Né? Veja, quando nós percebemos que, e aí que vai, a questão é, quando nós crescemos em inteligência, ou crescemos naqueles recursos que talvez sejam imperfeitos, crescemos em racionalidade, naqueles recursos que sejam imperfeitos da nossa inteligência, mas nos aproximando naquilo que é o outro aspecto da nossa inteligência, que são nossos sentimentos, nossas emoções, nossas sensações, e que eles não são próximos de Jesus, nós conseguimos buscar nas paixões da multidão, não elementos para o auxílio, mas para a exploração. Se na nossa construção emotiva, na confiança que possamos depositar em Jesus, em Deus Pai, para que isso possa direcionar a parte imperfeita da nossa inteligência, que é a nossa razão, e mantendo esta razão nos ensinamentos, objetivos de Jesus, né, que são auxiliados pelo Espiritismo, que vem nos trazer tanto consolo, aí sim, nós não vamos explorar, nós vamos buscar criar auxílio. Então, essas paixões ditas superficiais, viu, Daniel, que às vezes coloca, às vezes essa superficialidade, para nós é observada porque talvez tenhamos desenvolvido a nossa inteligência para entender que elas são ilusórias, superficiais. Então, não nos cabe criticá-las, nos cabe auxiliar para que abandone essas ilusões, mas não por imposição, mas através do SOS, silenciando, orando e servindo. Talvez, desculpe se eu pareço ser confuso. A nossa ação política na multidão não é explorar aquelas paixões ou aqueles sentimentos que nos pareçam superficiais, mas percebê-los e auxiliá-los naquilo que é fundamental. E nós só vamos fazer isso na medida em que não nos encastelarmos da multidão, mas possamos ter empatia com as suas necessidades. Veja, e a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. Olha que interessante, ele vai falar. A política inferior, não a política cristã. Porque, veja, a política cristã é a atuação política do cristão. Todos os atos que ele faz, como nós estamos lembrando, falando da Eldinha, uma frase que eu vi, que nenhum ato de amor se dissipa na inutilidade, mesmo que não seja percebido pelos olhos comuns. Não é verdade? Então não se busca reconhecimento, mas a política inferior converte a massa em joguete de manobra comum. Por quê? Porque a minha razão, embora imperfeita, né, estruturada com emoções em que eu queira valorizar, mesmo que eu não me dê conta nisso, mas que eu crie como valor o meu próprio benefício,
a minha vaidade de estar sendo observado bem, de fazer coisas que me beneficiem os meus, aqueles do meu afeto, não necessariamente de ações de amor sob os olhos do Cristo, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa massa politicamente, não como um cristão político, mas como uma política, né, em joguete, para as manobras do meu interesse. Olha só, comércio desleal nela, da massa, né, procura o filão de lucros exorbitantes. Então, veja, quando ele falando, observando a superficialidade dos interesses, das paixões, estruturadas em cima das ilusões, que também são estruturadas em cima de vaidade e egoísmo, as pessoas buscam, por exemplo, a ilusão das drogas. E se eu conseguir enxergar que a massa está envolvida nisso, se eu não tenho uma estrutura cristã de atuação política, a minha atuação política vai ser em cima do egoísmo, da vaidade, será numa moral distinta, eu vou vender drogas. Olha, vou ter lucros exorbitantes, eu vou vender possibilidades de ilusão ao outro. E vender, gente, não é necessariamente um comércio comum que se faz, é um intercâmbio de interesse que se faz, em que eu dou algo e busco algo em troca. É assim que comércio estabelece. É isso que quer dizer comércio. Né? E vou ter lucros exorbitantes. Por favor, podemos fazer alguma relação entre justiça divina e justiça social a partir desses ensinamentos? Sim. A justiça social que a gente pensa, que a gente considera, se a gente imaginar bem, eu não quero estabelecer um partidarismo aí, não. Estou dizendo apenas sobre a questão da justiça social. Vamos analisar. Analisar, se a gente analisar bem, ela é estruturada em todo o ensinamento de Cristo, em que ele fala, olha, somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Não é verdade? É a mesma coisa de falar essa questão sobre justiça social e justiça cristã, né? Justiça cristã, justiça divina, a gente colocar, quando se fala assim de... o que foi, gente? Sumiu agora rapidamente, vai ver que eu não deveria falar sobre isso. Mas justiça social é assim, quando fala assim, somos todos irmãos, né? Eu ia falar sobre religiões. A espiritualidade é uma, religiões são diversas. Então, aquilo que você colocar como justiça social vai acompanhar a moral transitória, né, de nosso tempo. Mas na medida que nos aprimoramos na moral divina, ela se reflete no nosso social. Porque a moral divina, na moral divina que foi exemplificada por Jesus, ele trata todos como irmãos ricos e pobres. Trata todos como necessitados de aprimoramento pessoal, onde uma única coisa importa, que é o aprimoramento do seu espírito eterno. Então, nós podemos falar que justiça social e justiça divina, a justiça social que hoje vai variar de acordo com o código moral da sociedade em que vivemos, e esse código moral ele varia de acordo com os tempos, dos valores que a sociedade preconiza, né? Nós diríamos que a tendência dele, a base, se estrutura em cima da justiça divina. Né? Não estamos fazendo isso, nenhuma apologia a qualquer ideologia partidária em absoluto. Estamos falando a respeito do outro, da multidão, da massa. E a massa é feita de irmãos. Nós pertencemos à massa. Sob o ponto de vista nós falamos aqui outro dia a respeito quando a gente fala assim, porque merece, fulano não merece e tal. Isso reflete o nosso pensamento julgador, nossa atitude julgadora a respeito das coisas, quando nós utilizamos nosso vocabulário, palavras que denunciam a sentença que estamos dando sobre as coisas. Merece ou não merece? Isso é sentença. Né? Depois nós vamos... E o que merece ou não merece é a pena. Né? Fulano, já julguei que ele merece isso. Então, nós refletimos isso. Da mesma forma, nós refletimos na nossa fala o que nós entendemos por justiça social. Nas nossas atitudes, nós refletimos o que nós entendemos por justiça social. Na medida que nos imantamos nos ensinamentos, com os ensinamentos de Emmanuel, do Evangelho como um todo, do auxílio que o Espiritismo nos dá na compreensão do Evangelho, né? E são imantações do raciocínio, são imantações do nosso... atrações para o nosso coração. E nós passamos a vivenciar isso, a nossa percepção de justiça social
se aproxima cada vez mais da justiça divina, porque essa justiça social vai buscar fundamentos na justiça divina para poder estruturar, assim como as religiões buscam fundamentos na espiritualidade de Jesus para se estruturar. E aí elas ganham denominações distintas porque são construídas pelo homem, naquilo que ele é capaz de perceber da justiça divina. O ideal mesmo, e aí nós caminhamos nesse nosso mundo, para um mundo de regeneração, é que todos sejam felizes. E que isso não seja estabelecido segundo o acesso que se tem a recursos materiais. Quando se fala em mundo de regeneração e felicidade, não se está falando em acesso a recursos materiais, mas está se falando às construções íntimas de cada um. Nós não encontramos felicidade em objetos, nós encontramos felicidade na satisfação com nós mesmos, intimamente. Nós não encontramos felicidade no ostracismo, nós encontramos felicidade na alegria do trabalho. Por isso que felicidade é escolha. Então, justiça social e justiça divina, né, são coisas que tendem a caminhar para o mesmo lugar. Mas só entenderemos a justiça social e ela será conformada de acordo com a nossa capacidade de entendimento da justiça divina. Por isso que, da mesma forma como as religiões, a capacidade que o homem teve de interpretar e adequar a seus interesses a espiritualidade de Jesus, criou-se então religiões. Então nós criamos justiças sociais que reflete a capacidade dessa estrutura nossa social com nossos valores compreender a justiça divina. Foi confuso? Eu acho que eu fico fazendo confusão. Vamos em frente. Espero que esteja... É bom que a gente vai pensando, né? Vamos lá, olha só. O intelectualismo vaidoso envolve a massa, né, nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. Pedantismo é a pessoa utilizar palavras complicadas, né, para poder... para poder enganar, achando que ele tem um conhecimento maior do que tem, sabe? Quando a pessoa fala assim, esse cara é um gastador, aí eu falo assim, não, ele é um perdulário. Né? Fica meio pedante, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer fazer assertivas, assim, utilizando palavras que sintetizem claramente o que quer se dizer com pedantismo, né? Você chega para a pessoa e fala assim, beijinho, beijinho, a outra fala assim, ósculo, ósculo, isso é pedantismo. Olha lá, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, segundo os desígnios de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, exatamente. Pois é, a inteligência é rica de méritos, mas a inteligência, a capacidade de raciocínio, que eu achei ótimo, como São Tomás de Aquino fala, a razão é a parte imperfeita da inteligência. O que é perfeito é a moral do Cristo que possamos construir em nós. Isso é perfeito. E o que nos traz imperfeito? Aquilo que a gente conseguir construir de perfeito é a moral do Cristo em nós. O imperfeito é a razão que vai trabalhando isso tudo, que é exatamente a ferramenta para o nosso desenvolvimento, porque nós vivemos o estágio hominal onde predomina a razão, né? Então é muito interessante. Quando a gente fala do SOS, né, o silenciar, né? Olha só, silenciar é silenciar essa necessidade de dominar com a razão as questões. Orar é fazer uma conexão com o que de há mais profundo em você, de mais profundo em conexão divina. Abrir-se para as inspirações do alto, segundo as orientações de Jesus. É conectar-se com o que há de melhor, mas conectar-se emocionalmente. Conectar-se na confiança em Deus. No outro S, que é o servir, aí você já deu uma controlada na imperfeição da sua inteligência, porque você a silenciou e deixou aflorar em você, né, abrir os canais de comunicação com a espiritualidade superior. E aí você é capaz de servir. Aí você serve. Aí é o contrário que eu estou dizendo, o intelectualismo vaidoso envolve expansões do pedantismo, que é peculiar. Você vai sempre utilizar, está sempre se utilizando, em vez de orar, né? Ele está falando muito, em vez de orar, ele está conectando com o que é pior, da sua vaidade, do seu interesse, do seu encastelamento, das barreiras que você faz com aquilo que não te interessa. Não é verdade? Olha só, de época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio e desprezo pelas necessidades espirituais
que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Olha só, eu fiquei pensando muito sobre essa frase, porque, na verdade, é importante entendermos esse conjunto, de estarmos à frente da multidão, né? Então, de época, necessidades espirituais. As necessidades espirituais, a gente pensa assim, puxa, eu tenho necessidade espiritual de oração, disso, daquilo. Olha, se nós olharmos, essa é uma ótica de ver. Uma outra forma que eu gostaria de ver é o seguinte, que as nossas necessidades, sejam elas expressas pelas necessidades do nosso corpo, são necessidades espirituais, porque o que interessa é o desenvolvimento do nosso espírito eterno. Tá certo? Então, às vezes, as necessidades espirituais se manifestam através das nossas necessidades materiais, entende o que eu digo? Materiais, para podermos superarmos determinadas coisas. Veja, às vezes a pobreza de determinado grupo, pobreza material de determinado grupo, a necessidade que ele tem de recursos para se alimentar, né, como a comida, isso, aquilo, são necessidades espirituais. Poxa, quer dizer que eu necessito passar fome? Não, não é que você necessita passar fome. Talvez a sua necessidade seja traduzida materialmente pela fome, vamos dizer assim. Você necessita vencer a fome. Então, eu sofro escárnio porque eu não tenho inteligência, né? Ou esse grupo não tem inteligência para poder fazer conexões mais fantásticas, ou não tem raciocínios muito aprimorados para fazer raciocínios mais fantásticos. Então, eu falo assim, você é um burro, né? Essa massa tem essa... Não, é porque a necessidade, quando se fala de necessidades espirituais, que são dificuldades na área material ou na área do raciocínio, para que sejam desenvolvidos outros aspectos que vão favorecer o espírito eterno. Veja, existem, por exemplo, relatos tem um relato muito bom feito no livro da Alda, que fala de uma, não lembro qual, vocês me perdoem, eu gosto de citar, faz conta que eu não falei que era de ninguém não, vamos pegar a ideia, que era um espírito evoluidíssimo, sob o ponto de vista da intelectualidade, que tinha um grande conhecimento, e que nessa encarnação ele veio sem sequer saber a ler, mas poder ter a oportunidade, era a necessidade espiritual dele, que nessa pobreza ele desenvolvesse os aspectos da afeição, do amor, do cuidado do próximo. Era essa a necessidade dele. E aí, quando você olha para a massa, que às vezes está necessitando desse desenvolvimento, a gente utiliza isso como objeto de escárnio. Porque você é pobre, porque você não tem inteligência. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, às vezes, numa atuação política, que cobram dos demais atitudes que não lhes cabem. Querem que todos sejam Silvio Santos na vida, que vençam, que tenham uma disposição de trabalho, que tudo vai dar certo. Claro, o otimismo é muito bom. É importante que a gente tenha essa disposição de trabalho, de querer. É importante, mas as pessoas se distinguem ao infinito. E as necessidades espirituais de cada um se distinguem ao infinito. Nem sempre dará certo esse aspecto material, mas o que sempre poderá dar certo é a sua confiança em Deus Pai para superar essa necessidade e não se deixar abalar por ela. O Emmanuel já disse o seguinte, as dificuldades da família são fundamentais para o crescimento espiritual. Então, às vezes, quando você passa uma necessidade espiritual que se traduz numa necessidade material, aparentemente, visto por fora, né? Que você não ter dinheiro, ou você ter que talvez um filho, uma mãe, uma sogra, com uma dificuldade, seja no campo da saúde, seja no campo da saúde mental, em qualquer aspecto, falando, olha lá, né? Fala assim, coitado. São necessidades a serem superadas. E não é para ser só os, vamos dizer assim, os iludidos vão entender aquilo como motivo de escárnio. Entendeu? Essa é que é a diferença que existe. Às vezes o que a gente fala, mas aquilo ali é só necessidade material. Não. É uma necessidade, é uma dificuldade material a ser superada e não simplesmente sanada. Por isso que às vezes eu repito aqui, dizendo assim, é importante saciar a fome das necessidades que nos buscam, dar sopa, é importante, na medida do possível, capacitarmos para o trabalho, naquilo que for possível, sim, né, tem essas escolhas. Mas o mais importante para nós todos, né, eu queria dar um tempo para ficar longe desse problema que eu tenho aqui, para poder... Não, é realmente necessário. Mais importante que isso é resolver o problema em mim. Então, mais importante que saciar a fome é não sofrer com a fome.
Você entende? E as fomes são várias. É não sofrer com a minha fome, porque ela que prende, me prende num planeta de provas e expiações. Né? Olha só, raríssimos são os homens... Opa, deixa eu voltar aqui. Raríssimos são os homens que ajudam o próximo a escalar o monte iluminativo. Aí ele continua. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Né? Os espíritos escolhem isso como um caminho de aprendizado. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele e começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos cientistas de todos os tempos. Né? Quem se honra, gente, se honra, veja bem, se honra, o que é se honrar? É honrar a Jesus. De servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Quem tem a honra eu não gosto de falar privilégio, mas quem tem a feliz oportunidade de honrar Jesus, só o imitando. E nós vamos imitá-lo na medida de nós conseguirmos compreender. Né? E esse processo de compreensão passa pelo trabalho, disciplina, até que fosse espontâneo. Né? No próprio discurso da montanha, né? no discurso do monte, ele fala assim, eu não vim para derrogar a lei, eu vim para dar cumprimento. E isso que nós temos, que é importante que façamos, que a gente vá obedecendo a lei, até que um dia nós façamos como Jesus, vamos dar-lhe cumprimento. Ou seja, eu faço, como a Alda falou, não porque será visto, não, mas porque é o que é certo, eu sinto, eu necessito que isso seja feito. É dessa forma que nós damos cumprimento à lei. E ela termina, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio, a sentir-se melhor. Porque verdadeiramente, gente, eu diria o seguinte, que quando a gente atua em real consonância, em real harmonia com a lei divina, o sentimento que nós desenvolvemos em nós mesmos é maravilhoso. Não há brigadeiro que dê a sensação de satisfação como essa. É uma sensação maravilhosa de bem-estar. Tá? Eu gostaria que a gente encerrasse uma página do Miramês, através desse livro chamado Páginas Edificantes, psicografado pela Alda, do Miramês, que chama o seguinte, Enquanto Puderes, que traduz bem aquilo que nos é convidado através desse auxílio eficiente, esse texto do Emmanuel, que fala assim, enquanto puderes, irmão, estende a mão amorosa no amparo do irmão que, desfalecido, surge ao seu lado. Enquanto puderes, não poupes teu otimismo, gerador da fé, para reanimar aquele coração combalido que vai ao teu encontro rogando auxílio. Enquanto puderes, vibra com luz em teu pensamento para que irmãos enfermos sejam medicados pelo divino médico. Enquanto puderes, não desfaleças diante do trabalho a que a vida te requisita, pois, como trabalhador do Senhor, receberás o salário compensador do teu amor. Enquanto puderes, emprega todas as tuas forças no serviço da caridade, obra divina do divino amor. Não há um único habitante desse orbe, seja no veículo físico ou como espírito errante, que prescinda de cuidados. Por isso, enquanto puderes, exerce com disciplina e responsabilidade, compreensão e respeito os mandamentos de Deus Pai, dando a ti mesmo oportunidades, no trânsito da evolução, de semear a verdade com verdade e colher desse plantio os mais saudáveis frutos que te alimentarão e darão força sublime ao teu coração. Referência, então, para o próximo que contigo caminha. Não demores embaraçando-te em desejos e sonhos que somente te afastarão da tua essência, retardando-te na marcha para o progresso. Enquanto puderes, e com firmeza e confiança todo o tempo, segue o Mestre Jesus, impregnando-te da tua doçura, da sua bondade, da sua luz. Palavras da vida eterna, páginas edificantes, de Miramês, pela psicografia de Alda. Da Alda Maria, nossa querida Aldinha. Gente, então agora eu vou chamar a nossa querida Fátima, né, Fátima, para fazer a nossa oração. Viu, Fátima? Você pode fazer a nossa oração de final, e ao final, você falando, encerrando, nós encerramos a transmissão. Tá bom, gente? Até lá, até a quarta que vem. Um beijo para todos.
gostaríamos de te agradecer por ter a oportunidade de estar aqui. Manuel Felipe, obrigada por nos acolher com tanto carinho nessa casa de amor que você construiu para nos ajudar. Doutor Bittencourt, muito obrigado por nos amparar com carinho, com amor e com dedicação. Com certeza, todos que te procuram recebem o seu amor e o seu abraço. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja, graças a Deus.